1 Coríntios 11, 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se vocês tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Até aí. Amém, irmãos? Fecha o teu olho, curva a tua cabeça por um momento, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e nós vamos compartilhar um pouco da tua palavra, que o Senhor abra nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender um pouco mais da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Irmãos, vamos lá. Santa Ceia do Senhor. Nós vamos falar um pouco dessa instituição bíblica, essa ordenança bíblica que Jesus nos ensinou, nos imbuiu de fazermos, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, ela tem um elemento, ou dois elementos básicos, o pão e o vinho. É interessante dizer que a Santa Ceia do Senhor, ela é simbólica, ela tem um papel simbólico. O pão não se transforma em corpo, mas representa o corpo. O suco de uva não se transforma em sangue, mas representa o sangue. Então, o pão partido representa o romper do corpo de Cristo. As chibatadas, quem lembra da pregação sobre a crucificação que eu preguei na igreja, e tive a oportunidade de pregar lá em Jundiaí também esta mesma mensagem, vai lembrar que o corpo de Cristo ele foi partido, dilacerado. E o corpo de Cristo, então, o pão representa isto, o corpo que é partido, o corpo de Jesus que foi entregue por expiação do nosso pecado. E o suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado até a última gota, também por expiação ou perdão dos nossos pecados. Por isso, irmão, uma coisa, e a cachorra já veio bater na porta, rapaz, é incrível. Por isso, uma coisa que as pessoas muitas vezes se confundem. Tem gente que acha que no momento da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, o pão se transforma em corpo de Cristo. Não, não, não. E o suco de uva, o suco da vide se transforma em sangue. Não, também não. Outra coisa que é muito comum é as pessoas mistificarem a Santa Ceia, dizendo que a Santa Ceia tem o poder de curar. Querido, o poder de curar está nas mãos de Deus. Não sai da live não, fica aí porque vai ser bem instrutiva para você. Você pode participar, perguntar. A Ceia do Senhor, ela cura. Não, querido, quem cura é Deus. A Ceia do Senhor não tem poder de curar, não. A Santa Ceia, ela é um memorial, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. A palavra de Deus diz em memória, é um memorial. A Santa Ceia, ela nos remete em três direções diferentes. Ela nos fala do passado, ela nos fala do presente e ela nos fala do futuro. Como assim, pastor? No passado, quando nós estamos participando do corpo, né, do pão e do suco da uva, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. Então ela nos faz olhar para o passado, nos faz lembrar que houve um preço. Tinha uma canção que dizia: sei que foi pago um alto preço, um preço que foi pago. E é legal disso, porque a Santa Ceia ela fala assim: todas as vezes que vos reunirdes, ou seja, quando vocês estiverem juntos,
Porque a Santa Ceia fala que foi pago um preço por mim, mas foi pago um preço por ti. Ou seja, o mesmo valor que eu tenho, tu tem também. O mesmo valor que eu tenho, meu irmão tem também. Olha que lindo isso. Então a Santa Ceia faz eu olhar para trás e saber que um preço foi pago para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos acesso à salvação, que Cristo ele pagou, padeceu na cruz um alto preço, para que nós tivéssemos acesso a Deus, pagou um preço por mim e pelos meus irmãos. Isso aqui é lindo. Por isso que a oração que Jesus ensina, ela começa com Pai Nosso. Deus é nosso Pai, não meu. É nosso Pai. É Pai meu, mas é Pai também do meu irmão, do meu outro irmão, daquele que está à direita, à esquerda, aquele que está assistindo a live. Então, a Santa Ceia nos faz olhar para o passado. Meu irmão, você pode me interromper e perguntar alguma coisa que você não estiver entendendo, tá? E no presente, a Bíblia vai dizer, examine-se o homem a si mesmo e então participe da ceia. Irmão, examinar a si mesmo, boa noite, Regina. Examinar a si mesmo significa avaliar o seu presente. A Santa Ceia, então, ela nos faz olhar para o passado e lembrar que Cristo pagou um alto preço. Cristo pagou um alto preço. Agora, olhar no presente é o que eu tenho feito. Isso aqui é louco demais. O que eu tenho feito valoriza o preço que foi pago por mim? Porque tem gente que às vezes age como se não valesse nada. Irmão, você vale tudo. Você valeu a morte do primogênito de Deus. Você valeu o preço que Deus, aquilo que Deus tinha de mais caro, de mais precioso, Ele entregou por você. Você, meu irmão, olha para mim. Você está entrando nessa live e nós estamos falando sobre Santa Ceia. E a Santa Ceia, uma das coisas que a Santa Ceia nos faz lembrar é que você é precioso, você é preciosa. Que você tem valor, você é muito caro. Irmão, não se deixe humilhar, não se deixe se acabar. Tem gente que, eu não tenho valor algum. Querido, você vale muito. Você valeu a vida de Cristo na cruz. Então, a Santa Ceia nos faz olhar para o presente e avaliar. Eu tenho correspondido ou feito valer a pena aquilo que Cristo pagou por mim? Aquilo que Cristo pagou por nós? Eu tenho mantido a vida em santidade? Então a Bíblia vai falar, avalie o homem a si mesmo. E aqui eu quero fazer um adendo. Quem avalia é você mesmo. Existia uma tradição em muitas igrejas antigas em que os pastores, os diáconos, os líderes, aqueles que distribuíam a Santa Ceia, eles coordenavam quem podia ou não receber a ceia do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, avalie-se o homem a si mesmo. Então é cada um se avalia. Você que vai olhar para a sua vida, porque só você e Deus conhecem a verdade. Só você e Deus conhecem a verdade sobre você. Você pode fingir para todo mundo. É por isso que quando alguém deixa de tomar Santa Ceia, não é digno de acusação. Pelo contrário, é temor. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio não toma Santa Ceia em pecado. Mas também não deixa de tomar para sempre a Santa Ceia. Corrige o pecado, porque a sabedoria está nisso. Olha que lindo. Então, quando a Santa Ceia vai ser ministrada, a palavra de Deus está dizendo, avalie-se. Se você tiver que corrigir algo, pedir perdão para Deus sobre algo, tiver que liberar perdão para alguém, tiver que pedir perdão para alguém, faça isso. E então participe da Santa Ceia. Não é para você deixar de participar, é para você corrigir e participar, se consertar e participar. Então a Santa Ceia ela faz nos olhar para o passado e lembrar do preço que foi pago, faz olhar para o presente e lembrar e pensar e avaliar como está o nosso presente. Temos feito valer este preço? Temos tentado pelo menos fazer valer esse preço? Claro que nunca vamos fazer valer. É claro que o preço é muito maior do que nós merecemos, mas o resto é graça, né? Então, mas nós temos tentado viver em santidade, nós temos tentado nos corrigir, e ele faz nos olhar para o futuro. A Santa Ceia faz com que a gente olhe para o futuro, porque ela fala assim,
e participe até que Jesus volte, até que eu venha, até que eu volte, até o grande dia esperado, irmão. Nós caminhamos olhando para o futuro. Então a Santa Ceia nos fez olhar para o passado, no preço que foi pago, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos faz olhar para o nosso presente e saber e avaliar como estamos com Cristo, como está o nosso relacionamento com Ele, e faz a gente olhar para o futuro e avaliar. E lembrar da promessa. Existe uma promessa para você. E Cristo prometeu voltar por você. Cristo prometeu que você estaria com Ele aonde Ele está. É promessa dele. E a Santa Ceia nos faz lembrar disso. De que há uma promessa sobre nós. De que Cristo voltará. E, querido, Cristo volta para todos. Para quem falece nessa terra, Cristo volta. Chega o momento de se encontrar com Cristo. E vai chegar o dia em que Cristo vai voltar e todos verão numa nuvem de glória, como está prometido. Irmão, há uma promessa de que Cristo voltará. Há uma promessa de uma vida eterna. Há uma promessa de uma nova Jerusalém. E a Santa Ceia, ou todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, essa promessa tem que estar na nossa memória. Tem que estar na nossa mente. Então a Santa Ceia nos faz olhar para o passado, avaliar o nosso presente e esperar com esperança o nosso futuro. Olha que lindo! Lembrar do passado, avaliar o presente e ter esperança no futuro. Este boa noite, tia Cida, seja bem-vinda aí. Esse é o papel da Santa Ceia. Isto é o básico da ceia, ou da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor. Qual que é a diferença? Por que Santa Ceia? Boa noite, Marli. Por que Santa Ceia? Porque Jesus, na noite, ele estava participando de uma ceia. Ele estava participando de uma ceia de Páscoa. Essa ceia de Páscoa foi instituída lá no Antigo Testamento, né? Lá no Êxodo. Foi instituída a Páscoa. E Jesus estava participando da Páscoa. E isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. Judas, o traidor, o Iscariotes, ele participou da Santa Ceia. Judas estava na ceia de Páscoa. Mas diz a Bíblia que ele comeu o pão, Jesus falou com ele, ele se levantou e saiu. E então Jesus instituiu a Santa Ceia. Tá? Então há uma diferença entre a ceia e a Santa Ceia. A ceia, a noite de ceia, era a noite de Páscoa e Jesus estava com seus discípulos celebrando a Páscoa em obediência aos mandamentos do Senhor. E depois ele ali durante a ceia de Páscoa instituiu a Santa Ceia, para que se lembrassem perpetuamente do sacrifício dele. E nós só estaremos livres disso quando Jesus voltar. Amém, queridos? Tempo, uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Tempo, pastor, qual que é o tempo? Meu irmão, não existe um dogma perfeito. A Bíblia vai falar todas as vezes que vos reunirdes, porque eles se reuniam de vezes não exatas como nós. Então, existem igrejas que comemoram semanalmente, outras mensalmente, outras anualmente, outras por semestre. Então, cada igreja determina a maneira com que vai cear. Na Igreja Livres, nós temos por costume celebrar a ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês. Abrimos o mês celebrando a ceia do Senhor para nos lembrar durante aquele mês do sacrifício de Jesus. Este é o nosso costume. Algumas igrejas celebram ao sábado, todo primeiro sábado do mês, a Santa Ceia. A Graça Church de Jundiaí, uma igreja irmã nossa, celebra todo primeiro sábado do mês a ceia do Senhor. Nós, na Igreja Livres, celebramos todo primeiro domingo do mês. Tá certo, tá errado, querido. Cada um vai entender da sua maneira. Nós fazemos assim porque achamos que é assim o correto. É a maneira que Deus nos pediu. A Bíblia não tem uma determinação tão tensa, tão rígida em questão de tempo, mas fala da reverência, né? E é uma advertência, ela fala, examine-se a si mesmo. Não tome para que os outros vejam você tomar. E é lindo isso. Veja, que o nosso relacionamento com Deus, a Santa Ceia reflete o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele se entregou a vida por cada um de nós. E cada um de nós determinamos como vai ser o nosso relacionamento com Ele. Se você toma a ceia do Senhor, presta atenção, em pecado, por causa da aparência, com medo que os outros vão pensar de você, a Bíblia vai falar que há muitas pessoas que morrem.
E aqui ela está falando nos dois sentidos, viu, irmão? Isso aqui é pesado, fisicamente e espiritualmente. Tem gente ficando doente, está dizendo a Bíblia ali. E tem gente morrendo espiritualmente, por quê? Porque está levando o seu relacionamento com Deus de uma maneira leviana. Está levando o seu relacionamento com Deus de uma maneira fingida. E Deus, meu irmão, escuta, eu sempre tenho dito essa frase, a tua sinceridade, ela nunca vai ofender a Deus. Deus, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu estou magoado com o irmão e não consigo liberar perdão. Me ajuda. Me ajuda a liberar perdão para que eu possa participar da próxima. Deus, ele vai entender. Mas não, eu vou tomar Santa Ceia e eu não estou nem aí. Meu irmão, a tua falsidade, isso sim, gera ira em Deus, gera mágoa, gera tristeza no coração de Deus. Deus, ele ama a sinceridade. Amém? Até alguma questão que eu quero tratar aqui é que alguns irmãos da Igreja Livres têm perguntado, pastor, por que o senhor não faz a ceia online? Querido, eu entendo, isso é para nós. Eu respeito todas as igrejas que estão fazendo. Não vai assistir essa live, ou postar, ou mostrar para os outros, falar, olha o que o pastor disse. Querido, eu respeito todas as igrejas. E eu entendo que Deus dá uma direção para cada pastor. A Bíblia vai chamar o pastor de anjo da igreja, ou seja, a direção de Deus para cada anjo, tá? Dentro disso, nós não fazemos ou deixamos de fazer nada porque os outros estão fazendo. Nós buscamos a direção de Deus para a Igreja Livres, a qual o pastor Tiago, a pastora Kelly são os responsáveis. Amém, querido? Então nós entendemos que a Santa Ceia é para quando nós nos reunimos. A live, presta atenção nisso que eu vou dizer, por ferramenta maravilhosa que seja, esteja nos suprindo neste momento de falta, ela não substitui o culto presencial, irmão. Ainda há uma ordenança de nós nos reunirmos como igreja. Algumas pessoas falam, eu não preciso estar na igreja para adorar a Deus. Mentira! Até para participar da ceia do Senhor, a Bíblia fala, e vocês e vós, quando vos reunirdes, quando estiverem juntos, quando se agruparem, e por causa do distanciamento social, não estamos nos reunindo. Então eu entendo que não é tempo de cear, tá? Quando a igreja tornar a se reunir, nós cearemos com alegria. Pastor, tem gente que está preocupado de estar em pecado. Como eu disse, a Bíblia não fala de tempo. Nós fazemos de uma maneira porque acreditamos ser assim a melhor maneira de fazer. Mas o fato de fazer mais tempo que não estamos ceando não deixa você em pecado, não faz com que você perca a salvação. Pelo contrário, eu acredito, para nós, tá, irmão? Repito, não estou julgando quem faz, respeito, acho lindo, mas para nós, Deus pediu desta maneira. Eu acredito que quando nós nos reunirmos, esta Santa Ceia se tornará uma festa tão grande, que vai trazer um quebrantamento tão grande, que vai ser um privilégio tão grande poder estar junto, porque às vezes nós estamos juntos e não valorizamos. Mas quando chegar o tempo de nós nos juntarmos de novo e celebrarmos a Santa Ceia, vai ser uma festa. Isso aqui é outra coisa legal que eu disse que uma palavra me trouxe na minha memória, é celebrar. Irmão, Santa Ceia se celebra, se comemora. Santa Ceia não é velório, por mais que muitas vezes nos lembrarmos do sofrimento de Jesus, se nos lembrarmos do sofrimento de Jesus, nos traz lágrimas, eu entendo que a Santa Ceia do Senhor nos faz chorar, nos quebranta, contudo, não é um velório, não é um velório. Amém, viu, querida Cida? É isso, temor a Deus, corrige. Você sabe de uma coisa que eu gosto sempre de lembrar de um texto? É daquela mulher que estava para ser apedrejada, condenada, acusada, aquela adúltera, aquela pecadora. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E nós gostamos dessa parte, né, irmãos? Mas Jesus, ele continua. Quando todos vão embora, Jesus pergunta, onde estão os que te acusavam, mulher? E aí ele olha para ela e diz assim, agora você vai, mas não peques mais. Jesus, ele não gosta de quem nos condena. Ele odeia, ele abomina quem nos condena, quem nos julga, mas ele nos diz, vai, não peques mais. Então, olha só que interessante.
Por mais quebrantamento, e quando nós nos lembramos muitas vezes dos nossos pecados e que Deus nos perdoa, que Ele nos ama, que Ele é um Deus de segundas chances, né? Deus, Ele me deu segundas chances e Ele tem te dado segundas chances. Isso nos traz quebrantamento, mas a Santa Ceia é um momento feliz. Pastor, como assim? Não estou falando da cruz. Querido, a cruz de Cristo, ela nos lembra da salvação. O maior presente de Deus para nós e para a humanidade. Salvação. Meu irmão, presta atenção nisso. A cruz de Cristo, muitas pessoas, e isso aqui é legal também, presta atenção. Muitas pessoas, aqui meu irmão, presta atenção, que agora eu vou falar para você, vai mudar a tua história. Muitas pessoas, elas ainda enxergam Jesus na cruz. Muitas pessoas ainda deixam Jesus na cruz. Muitas pessoas colocam imagens de Jesus na cruz. Derrotado, ensanguentado. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus na cruz foi uma passagem. Jesus, ele passou pela cruz. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. O lugar de Jesus é o trono. Eita glória! O lugar de Jesus desde a eternidade é o trono. Jesus estava no trono, desceu para a terra, viveu na terra, passou pela cruz e voltou para o trono. Pegou ou não? Diz a Bíblia que o lugar de Jesus é sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e em suas mãos está dada toda a autoridade. João vai dizer que na sua visão no Apocalipse, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tem autoridade para abrir os selos, os 7 selos do livro. Irmão, ele nos deu autoridade para que o teu nome e o meu nome fosse escrito no livro da vida. Ele é que deu autoridade. João 1,12 vai dizer que aos que creram, aos que receberam a Jesus, foi dado o direito de se fazerem filhos de Deus. Ou seja, Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele não está na cruz. Ele não ficou na cruz. Ele não perdeu na cruz. Até eu disse derrota. Não, querido. O diabo achou que estava derrotando Jesus na cruz. Mas a vitória de Jesus aconteceu na cruz. A vitória de Jesus para nós aconteceu na cruz. Jesus não está, não ficou, não permaneceu na cruz. Ele passou na cruz. Ele veio do trono, passou pela cruz e voltou no trono. Porque o lugar de Jesus é no trono. O lugar de Jesus é no trono da nossa vida, no trono do nosso coração. Então entenda, meu irmão, essa verdade. Entenda essa realidade. A Santa Ceia do Senhor é uma celebração. Nós festejamos que Jesus não desistiu, não desceu, não abortou, que Jesus não foi assassinado, ele se entregou na cruz, que Jesus, ele venceu, nos deu vida eterna, nos deu a vitória sobre a morte através da cruz. Então é uma celebração. Lembre-se, celebre a vitória de Jesus no passado, celebre o dom gratuito de Deus, a vida no presente, celebre a salvação no futuro, celebre o melhor de Deus para nós. É isso que a Ceia do Senhor nos faz lembrar. Amém? Tá dando para entender, querido? Olha que lindo esta palavra. Olha que lindo. Olha que coisa linda. Meu irmão, certa feita, alguns homens, essa é uma história que eu quero te contar. Alguns homens se reuniram e foram questionar um pastor. Pastor, o senhor está pregando a mesma mensagem todos os domingos. Todo domingo, todo culto, o senhor prega a mesma mensagem. Presta atenção nisso. E aquele pastor então olhou para aqueles homens e disse: qual é o capítulo mesmo que eu tenho pregado? E houve silêncio. Ele disse: não lembro direito, mas o senhor prega toda a mensagem. E sobre o que é mesmo que eu tenho falado? E aqueles homens falam assim: eu nem lembro direito, mas o senhor tem pregado a mesma mensagem. Então aquele pastor olha para aqueles irmãos e dizem: tá vendo? Eu tenho pregado a mesma mensagem todos os domingos e vocês ainda não aprenderam. Quando vocês aprenderem essa, eu mudo. Irmão, pastor, Santa Ceia, meu irmão, é um assunto que nós temos que falar sempre, ensinar sempre, lembrar sempre. Porque assuntos como Santa Ceia, batismo, como salvação, como entregar a vida para Cristo, são assuntos que mudam vidas, que transformam histórias. Então, meu irmão, nós vamos sempre estar falando desse. Então não existe, o pastor pregou a mesma mensagem. Ei, querido,
Se ele está pregando a mesma mensagem, é Deus querendo te falar algo a mesma vez. Mais uma vez, te ensinar algo. Então aprenda o que Deus está querendo te dizer, amém? Então a ceia do Senhor é mais um destes ensinamentos. Então a ceia do Senhor são dogmas, né? Assim como o batismo. Santa Ceia e batismo. Batismo e Santa Ceia são ordenanças de Cristo que nós temos que obedecer, nós temos que caminhar. Na Igreja Livres, nós colocamos então como padrão isso. Você tem que ser batizado, ok? E você tem que estar em comunhão com a sua igreja local, ou seja, você tem que ser batizado por imersão e tem que estar vivendo a vida de uma igreja, participando, sendo membro de uma igreja. Não precisa daí ser da nossa. Por exemplo, se você é de outra igreja, é batizado por imersão e vai nos visitar, nós entendemos que você pode participar da Santa Ceia conosco. Aliás, você é irmão em Cristo, só está frequentando um outro salão, uma outra casa de oração. Tá bom? Então é assim que nós entendemos Santa Ceia do Senhor na Igreja Livres. Outra questão muito perguntada é sobre crianças. Criança pode ou não pode? Querido, dentro do nosso entendimento, Jesus fala assim, deixar vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus, e fala pra gente ser como criança. Então nós entendemos e agimos assim na Igreja Livres. Crianças até 10 anos de idade podem participar da Santa Ceia, porque a Bíblia vai falar que dessas crianças é o céu. Alguém vai perguntar assim para mim, pastor, mas a criança ela não tem maldade, ela não precisa do sangue do corpo de Cristo, porque o céu já é dela. Não é isso que tá? Só que a Bíblia está falando que Santa Ceia é uma celebração em memória. Então, por que nós deixamos as crianças participar da ceia? Para que elas se lembrem que Jesus também morreu na cruz por elas. Que o sangue de Jesus também foi derramado na cruz por elas. Jesus morreu também pelas crianças, para que elas também fossem salvas, para que a salvação... Então, quando essa criança se tornar, e a Bíblia vai dizer, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quando essa criança se tornar um adulto, ela vai saber que a ceia do Senhor tem um porquê, um pra quê e um como. Olha que legal isso. Aí, a partir dos 11 anos, nós entendemos que a criança já tem discernimento para discernir e definir no que é certo, do que é errado. A partir desta idade, até na Igreja Livres, a criança ela pode ficar na classinha infantil até 10 anos, no Ministério Infantil. Ali, a partir dos 10 anos, a criança sai dali, né, com 10, 11 anos, e vai para o departamento de pré-adolescentes da nossa igreja. E a partir daí, então, a ceia do Senhor é só se for batizado, tá? E aí nós ensinamos, temos curso de batismo, e batizamos, então, a partir dos 11 anos de idade, quando o jovem, a criança, já começa a ter discernimento do que é certo, do que é errado, se ama ou não ama a Deus, e já começa a tomar suas decisões. Esse é o entendimento nosso, da Igreja Livres. É isso que Deus... Pastor, tem gente que vai ver essa live, outros pastores, outros irmãos, teólogos, que entendem muito mais da Bíblia do que eu sou um menino, estou aprendendo, e vão querer questionar. Querido, eu respeito todo mundo, mas Deus colocou essa igreja sobre este cajado desse pastor. Então, nessa autoridade, nós fazemos assim, respeitando a todos, respeitando as diferenças, mas tendo certeza que estamos cumprindo aquilo que Deus colocou para nós como igreja. Amém, irmãos? Eu acho que não teve nenhuma pergunta, né? Entendo que os irmãos entenderam bem esta mensagem. Eu não sei nem que oração, mas eu entendo que os irmãos... Que oração, pastora? Agora são 15 para as 9. Estamos terminando aí num horário bom. Então eu acho que é isso, né? A Santa Ceia do Senhor, então, é isso. E a Bíblia fala, então, examine-se o homem a si mesmo. Por isso, na Igreja Livres, nós ensinamos, então, esse princípio básico. Batizado e tem que estar em comunhão com a igreja local. Se a pessoa vai ou não tomar a Santa Ceia, não vai ser os líderes, não vai ser os pastores, não vai ser porque Deus não nos chamou para ser juiz de santidade de ninguém. A gente ensina assim, tem que ser batizado e estar em comunhão com a igreja local. Mesmo tendo dito isso, se alguém não estiver cumprindo isso, quiser tomar da Santa Ceia, amém. Ô louco, pastor, você vai entregar, meu irmão? A Santa Ceia é pessoal, assim como salvação, assim como amar a Cristo, assim como orar, como jejuar, como ler a Bíblia, é individual. Então não tem como a gente ficar julgando quem é salvo, quem não é. Não tem como a gente ficar julgando. Tem gente que fica julgando, achando que o pastor sabe, Deus perdoou, não perdoou. Não, o pastor não tem autoridade para isso, tá? Outro dia eu estava falando sobre isso
No começo da pandemia, eu não sei quem que vai lembrar, no começo da pandemia eu me lembro que colocaram uma história falando sobre dízimo e oferta. Quem lembra disso? Que colocava uma história de alguém que ligava para o pastor, pastor, eu preciso devolver o meu dízimo. Aí o pastor, todo emocional, lá numa mensagem dessa de WhatsApp montada, muito chula até, muito pobre de teologia, as pessoas falam assim, ah, não, o pastor responde para aquele irmão, que você está desempregado, você está parado, e você está ali precisando, então não precisa obedecer a Deus. Olha, era isso que o pastor dizia, não precisa dizimar, fica com o teu dízimo. Meu irmão, não. O pastor ele não pode liberar ninguém de cumprir o mandamento de Jesus, assim como o pastor não pode julgar alguém se pode ou não. Se alguém chegar para mim e vier, pastor, eu quero batizar, eu vou dar o curso, e nesse curso eu vou falar para a pessoa o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, o que é saudável, o que não é saudável, e mesmo assim a pessoa olhar para mim, tiver cheio de defeito, tiver adulterando, tiver mentindo, tiver roubando, e chegar para mim, não, pastor, eu tô certo, eu quero batizar, meu irmão, eu vou batizar. Porque é individual, meu irmão. É individual. A gente, como pastor, como ministro do evangelho, a gente tem que ensinar. O papel de um pastor, de um líder, de um irmão, escuta, você que é crente, é cristão, é convertido, Deus não te deu autoridade nenhuma para julgar ninguém. Você não é juiz de santidade na vida de ninguém, irmão. Você ensina, você tenta, o pastor, ele ouve alguém e ele não tem autoridade para julgar, ele tem para que cuidar de alguém, ele tem que amar alguém, abraçar alguém, restaurar alguém. Esse é o chamado pastoral, viu, querido? A gente não pode lançar ninguém ao inferno, a gente não pode acusar ninguém de nada, porque essa autoridade não foi dada para ninguém, nem para pastor, nem para membro. Deus nos chamou a sermos testemunhas. Amém, querido? Então, assim como o pastor não tem autoridade para liberar ninguém de cumprir o mandamento bíblico, o pastor não tem autoridade de ninguém para resolver, para julgar a santidade de ninguém, viu, querido? Né? Eu falo isso porque igrejas tradicionais o diácono decidia para quem dava ou não a Santa Ceia. Na nossa, nós instruímos, entregue a todos. E nós instruímos também nos cultos para que as pessoas... Eu estou sempre ministrando palavras como essa, cursos como esse, porque nós temos célula presencial, viu, meu irmão? Você que está assistindo aqui a célula online, a nossa igreja ela trabalha com células, né? Não é uma igreja em célula, mas trabalha com célula. Na célula é uma reunião caseira, que se reúne nas casas semanalmente, normalmente todas as terças às 8 horas da noite, das 8 às 9. E neste ambiente saudável, nós fazemos isso, uma pergunta, uma conversa que nós chamamos de quebra-gelo no início, uma oração, um louvor e uma palavra de ensino como essa. E um dos assuntos tratados até normalmente dentro desta célula, eu tenho até um estudo que está lá, eu nem quis pegar o estudo do computador hoje, sobre ceia. Então nós falamos sobre esse tipo de assunto, ceia, perdão, batismo, oração, jejum, e nós estudamos isso à luz da palavra de Deus, tá? Então, nós falamos disso corriqueiramente, cotidianamente, estamos sempre ensinando isso, porque é a pessoa que vai se avaliar, tá bom, querido? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que essa palavra possa ter te abençoado, possa ter esclarecido suas dúvidas. Pastor, a igreja X, Y, Z, D, A, C faz diferente. Nós respeitamos todas, mas entendemos a Bíblia, entendemos aquilo que Deus deu para o anjo da igreja, para os pastores da igreja, e nós fazemos assim, e com paz no coração, sabemos que estamos em obediência a Deus. Amém, querido?